Fabrício, como é que você, desde ontem, está acompanhando essas denúncias? Qual é a gravidade dessa denúncia apresentada pela Folha, Fabrício? Mais uma vez, obrigado, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa, Lohan, toda a audiência da Brado. Uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Timóteo, essa história, né, esse vazamento que aconteceu agora, que foi revelado pela Folha de São Paulo, ele tem duas perspectivas essenciais de análise. A primeira é a análise dos fatos em si. E os fatos são, sim, do ponto de vista jurídico, extremamente graves, porque revelam, como a própria Folha disse, uma subversão do rito que se aplica à produção de provas. Quando a gente fala em rito, do ponto de vista jurídico, a gente está falando do devido processo legal, que é uma garantia constitucional, que é um conjunto de regras que são impostas para que qualquer cidadão tenha o seu patrimônio, os seus direitos afetados. Então, se a gente fala em subverter e não respeitar esse rito, nós estamos falando em uma violação do devido processo legal. E aí nós temos uma ilegalidade, porque esses ritos são previstos em leis, nos nossos códigos, os códigos de processo, processo civil, processo penal, ainda tem as regras do processo eleitoral, e por via reflexa uma inconstitucionalidade, porque é uma garantia constitucional. Então, se a gente percebe que houve a interferência daquele que deveria julgar, ou do órgão que deveria julgar, na produção das provas que ele próprio analisaria, a gente tem um fato de gravidade extrema. Seria, inclusive, uma questão para se gerar a anulação de qualquer tipo de atuação derivada disso. Mas esses são os fatos. A outra perspectiva de análise é a das consequências desse fato. E hoje, aí eu vim acompanhando agora há pouco o que Vanessa dizia, eu sou forçado a concordar com ela. Não há nenhum cenário para que esses fatos revelados, não obstante sua enorme gravidade, resultem em algum tipo de consequência efetiva, de alguma alteração. Os primeiros movimentos, inclusive, após a reportagem, foram no sentido de normalizar o que ali teria acontecido, né? Houve até manifestação de quem não viu ali nenhuma ilegalidade gritante, mas uma ilegalidade não precisa ser gritante para ser reconhecida. Se há ilegalidade, ela já é o suficiente para se tornar nulos os atos que dela decorrem. Então é uma questão muito mais voltada a evidenciar. Ela vai nos mostrando o que é que vem sendo feito no país, essa subversão da ordem jurídica que já acontece há bastante tempo, não é de agora, e talvez tenha como grande reflexo gerar um pouco mais de conscientização na população em geral, mas não um resultado imediato, muito menos drástico. Vanessa. Fabrício, muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria saber o que é que você acha que o povo, hoje o eleitorado, né, dos senadores, podem cobrar, porque a gente está numa situação bem delicada. Eu, particularmente, entendo essas provas como provas muito robustas, porque ali tem um ministro que é pago com dinheiro público para julgar, pedindo para que se manipulem provas e manipulem ações para condenar pessoas. Isso está claro nos áudios que foram vazados. Isso, claro, que merece uma rigorosa atenção e uma rigorosa investigação. Mas, diante dessa situação, legalmente, os senadores poderiam pedir, por exemplo, um afastamento do Pacheco, caso conseguissem, através da reunião dessas provas e de assinaturas, pedir o afastamento do presidente da casa para impetrar uma justiça aqui nesse país. O que pode ser feito dentro da legalidade, né? Dentro das malditas 4 linhas? Olá, Vanessa, sempre é uma satisfação falar contigo. A gente tem um jogo político que é o que efetivamente vai definir o que vai acontecer nesse cenário, que sempre acontece quando a gente tem esse tipo de embate, de contestações, de ações de um poder por outro. O nosso sistema aqui no Brasil é um sistema que deveria funcionar como freios e contrapesos, mas que nitidamente funciona como um círculo vicioso se retroalimentando.
na medida em que as fiscalizações de um poder são feitas pelo outro e desse poder volta-se a possibilidade de julgamento por aquele primeiro poder que deveria fiscalizá-lo. Então, é uma questão que é um formato, uma composição que torna muito difícil a gente ter algum tipo de ação. A postura do atual presidente do Senado, ela certamente não é uma postura isolada, não é ali quando ele diz que ele não vai dar andamento a pedidos de impeachment, quando ele diz que não há clima, como ele chegou a dizer ontem, para isso, ele não está agindo da cabeça dele. Ele certamente faz um julgamento, faz uma consulta, e há ali no cenário político que ele vê, que ele faz a mensuração, ele sabe que essa postura dele tem um apoio. A gente não tem uma maioria de direita conservadora no Senado. O Senado é uma casa predominantemente esquerdista, alinhada ao progressismo, e cujos representantes, né, que ali estão, em sua maioria, respaldam o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, nesses infindáveis inquéritos que foram trazidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, lá desde 2019. Então, não é uma postura isolada que possa ser confrontada pelos pares. A gente tem visto nos últimos anos que Brasília, especialmente o Congresso, parece uma ilha da fantasia, né, como se costumava dizer, blindada, que não tem um contato e não tem uma resposta àquilo que é a demanda efetiva da população. O que nós podemos ter é muito barulho, senadores, inclusive se aproveitando da situação para conseguir mais palanque, fazendo barulho, jogando o assunto em mídia, e isso tem um lado positivo, que é o lado da conscientização, mas não tem muito efeito prático. Não dá para se pensar em uma retirada, em uma revolta contra o presidente do Senado. Isso só aconteceria, a ação dele só aconteceria se já houvesse um clima nos próprios senadores favorável a qualquer tipo de ação. E como não há, muito provavelmente não vai haver nenhum tipo de postura, de mudança de postura de agora por diante. Pelo menos nesse momento. Talvez se surgirem outros fatos, que é inclusive o que se diz ser o receio lá em Brasília, se surgirem novas informações mais graves, e aí a gravidade precisa ser muito maior, pode ser que tenhamos uma mudança nessa postura a partir de uma mudança de cenário. Lohan. Ô Fabrício, por mais que o Alexandre de Moraes não sofra o impeachment, como ficaria as decisões dele decorrentes de todas essas ações aí, né? Se a gente for utilizar aquela velha teoria da árvore envenenada, né? Todos os frutos decorrentes daquelas provas que o próprio Moraes produziu estão contaminados também, então são passíveis de anulação, né? Você acredita que isso pode acontecer? Todas as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes, né, referente ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, pode sofrer anulação? Lohan, isso é o que se esperaria. Se a gente tomar, por exemplo, o que aconteceu com a Lava Jato, como se considerou ali a suspeição do então juiz Sérgio Moro por ter mantido contato com os procuradores, e isso resultou no reconhecimento de sua suspeição e consequente anulação de suas decisões, deveria acontecer a mesma coisa. Só que nós agora estamos falando de uma possível suspeição, uma contaminação das provas oriundas do próprio Supremo Tribunal Federal. E não há uma instância que vá reconhecer essa nulidade acima do próprio Supremo. Para que nós tivéssemos essa anulação, alguém, e aí falando como um órgão judicial, precisaria reconhecer que isso foi nulo. E não há perspectiva de que isso aconteça. Ao contrário, as primeiras manifestações que nós tivemos de ministros da Suprema Corte foram no sentido de entender que não havia nenhum tipo de ilegalidade nas ações do ministro Alexandre de Moraes. Então, se o cenário é de normalizar aquilo que ali foi feito, não há uma instância, não há quem venha a reconhecer que esses atos foram nulos. Então, eles devem ser convalidados, né? Na verdade, nem precisa de convalidação. Se eles não forem anulados, eles ficam valendo pela presunção de legitimidade que têm por formalmente serem atos oriundos de uma autoridade judicial.
Então, é uma questão muito mais prática. Enquanto lá o que aconteceu na Lava Jato, com a Vaza Jato, pôde ser anulado porque havia instâncias superiores para analisar aqueles fatos, sobretudo o próprio Supremo, que acabou reconhecendo a nulidade. No caso atual, não há uma instância superior para que seja provocada e venha eventualmente reconhecer essa nulidade. Isso que eu ia falar, né? Você já respondeu, Fabrício, a questão da Vaza Jato, a matéria que também foi feita pelo Glenn Greenwald, né? Falando das ações do Sérgio Moro, só que tinha uma instância superior. No caso, quem que vai julgar o que o Moraes e o STF estão fazendo? A Suprema Corte está acima de tudo, infelizmente. Ele já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ô Fabrício, falando um pouco agora de política, como é que você vê o cenário político brasileiro, essas eleições de prefeito e vereador, não somente aqui na Bahia, mas em todo o Brasil? Você acha que a direita terá êxito na eleição de prefeitos, vereadores? Qual que é a sua análise? Timóteo, a gente tem uma tendência a que isso aconteça, né? Nós temos visto o crescimento de candidatos que têm, pelo menos, a representação formal de bandeiras à direita em uma perspectiva muito maior do que tínhamos em outros anos. Mas o jogo político não é um jogo fácil, aí você entende disso muito bem. A gente sabe que muitas vezes essa representatividade formal não resulta em efetivo ganho para a ocupação do espectro político pela direita, né? A gente tem a formação de diversas alianças, diversas coligações que acabam contaminando esse avanço que nós esperamos ter com valores que são os mesmos valores progressistas, os mesmos valores de esquerda, e que quando a gente tenta buscar, digamos, um filtro para que não haja essa contaminação, esbarramos em uma máxima que gosta muito de ser defendida aqui por nossos políticos, de que a política é a arte do possível. Então, se não houver essas coligações, não é possível chegar ao poder, então é melhor que se chegue um candidato da direita, mesmo que traga consigo uma coligação de valores que não são a ela alinhados, do que não chegar. Então, no fundo, é um grande jogo de poder e muito lento, que a gente deve sim ter um avanço, a expectativa é essa, mas um avanço que não seria um avanço firme, porque junto com ele nós vamos ver também a chegada de uma composição forte, mesmo nos municípios, né? Mesmo nesse jogo a gente vê alianças que a gente pode chamar de alianças completamente espúrias sendo formadas, e isso deve resultar num avanço tênue, um avanço ainda pequeno. É melhor do que nenhum avanço, sim, mas é muito longe daquilo que nós esperaríamos como reflexo do real, da real vontade da população, né? Do real cenário de intento do eleitor para a escolha dos seus candidatos. Bom, Fabrício, muito obrigado pelas informações, meu amigo. Um grande abraço, espero você aqui na Brado, viu? Depois da eleição, depois ano que vem aí. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Timóteo. Um grande abraço a você, a Vanessa, a Lohan, a toda a audiência. Sempre uma satisfação. Foi o Brado Entrevista, são 9h e... Você assistiu esse corte e ainda não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora no canal da Brado, é de graça.